Ó, o Dalson chegou aí, Rui. Pronto. Pontualmente, deixa eu adicioná-lo aqui à sala. Professor Dalson, é um prazer revê-lo. Igualmente, Duda, tudo certinho, né? Como é que vai o senhor? Tudo bem, tudo caminhando bem, graças a Deus. E vocês Então, aí? viva. Tá bom. Só quem não anda é o PEB, né? Mas, enfim. Ah, não é prioridade, né? Não, Nunca foi. Nunca foi. Negócio com anunciar um programa espacial, acho que foi 12 milhões agora, não sei se anunciaram. Exato. Isso só se fosse para os grupos de foguete, aí ia ser legal. Aí seria muita grana. Que a gente faz aqui, aí ficaria legal. Mas não enxerga no espaço um mercado, né? Isso aí o país poderia aproveitar isso. Um mercado gigantesco de satélite, de um monte de coisa, né? Não é só para atender as nossas demandas, poderia ter um serviço, né? Como outros tantos fazem. A gente faz satélite e paga para os caras que fizeram foguete nos anos 60 lançar. Imagine. Os foguetes velhos lá. Mas é isso. Fazer o quê? É o que tem. Eu vou deixar aqui no grupo, ó, a apresentação que eu vou fazer. Tá. Nessa apresentação, o professor Mark, ele está fazendo um levantamento dos grupos antigos aí de foguete modelismo, e aí ele pediu que eu fizesse um levantamento. Isso já tem uns 4, 5 anos já. E aí eu preparei esse material lá do grupo nosso antigo, né? E todo mundo fez um material, acho que o Cássio fez também, o Sérgio lá de BH, tudo mais. Parece que ele vai fazer um compêndio desses resumos aí depois, mais adiante. Professor Dalson, fogueteiro é louco? Não, eu sou louco e sou fogueteiro, é diferente. Nem todo fogueteiro é louco. Eu sou com diagnóstico médico, tudo, né? Eu sou dislexo e tenho TDAH. É receita médica. Mas, professor Dalson, você me permite aqui? Claro. Fazer aqui rapidamente aqui uma leitura do seu currículo, tá certo? Ah, legal. Antes da gente iniciar a apresentação, estamos no horário, né? Estamos até com sobra ali de tempo. Então, Duda, vou fazer aqui a leitura. O professor Dalson Isola, ele possui graduação em Mecânica de Precisão pela Faculdade Tecnológica de São Paulo, 1994, FATEC São Paulo, Unesp, mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade de São Paulo, em 1997, no Laboratório de Aeronaves da EESC, da USP, e doutorado em aeronaves pela Universidade também de São Paulo, em 2013, também na EESC USP. Tem experiência nas áreas de Engenharia Mecânica, com ênfase em Mecânica de Ruídos, Escoamento Compressível, Aerodinâmica Experimental, Motores Foguetes, Estabilidade Lateral de Foguetes, Automação, Robótica e Aquisição de Dados. É professor do Centro Universitário Hermínio Ometo de Araras, Uniararas, lecionando disciplinas de fenômenos de transporte, instrumentação, máquinas elétricas e automação industrial dos cursos de engenharia. Além disso, é coordenador dos grupos de projetos FHO Rocket Design, FHO Eco Marathon e FHO Iuna Aerodesign, especialista em redação de patente industrial, também é outra qualificação, e vice-presidente da Brazilian Association of Rocketry, ABAR, na gestão 2019 a 2021. Professor Dalson, o senhor já é da casa, o senhor já é um parceiro
de muitos anos do Brasil Space. Então, assim, para a gente é uma grande satisfação, uma grande honra. O senhor foi, quando a gente anunciou no ciclo de amizades, né, nos grupos que queríamos fazer uma live contando com a participação dos nossos amigos, dos nossos parceiros, dos nossos apoiadores, o senhor foi o primeiro a se voluntariar para participar com a gente desse momento especial que são os nossos 15 anos de Brasil in Space. O senhor que desses 15 anos acompanhou muitos anos, né, já vem há muitos anos acompanhando e dando suporte aí ao Duda e depois também a mim, né, durante o período que o Duda não estava, e depois, quando o Duda voltou, o senhor continuou. Então, independente de quem estava à frente do Brasil in Space, o senhor continuou sempre sendo um apoiador, uma fonte de consulta para as dúvidas que a gente tem quando são extremamente específicas e técnicas. O senhor sempre está lá para esclarecer, ajudar, e para nós é uma grande satisfação tê-lo aqui. O senhor já participou de lives com a gente, né, algumas lives, falando também sobre o tema de foguetes e foguete modelismo. Então, assim, o senhor é da casa, o senhor é um grande parceiro, amigo. Fique à vontade, por favor. Muito obrigado. Eu agradeço aí a oportunidade, parabenizo aí, congratulo vocês por essa conquista de 15 anos. Não é fácil, né? Nesse ambiente difícil, dessa, né? De ser crítico. Né? Difícil arrumar apoio para quem é crítico. Se fosse puxa-saco, estava cheio de apoio, né? Isso é uma conquista de vocês aí. Tem um respeito por todo o ambiente nosso aí, todo mundo respeita vocês. Isso é muito legal. Então é um prazer poder estar participando. Eu posso já começar aqui a apresentar? Pode, deve. Fique à vontade. Legal. Eu vou colocá-lo em destaque aqui e vou reduzir aqui a minha participação aqui com o Duda. Deixa eu só carregar aqui a tela do time. Mas pode apresentar, professor. Fique à vontade aí. Tá bom. Eu não estou conseguindo ver aqui a minha apresentação. Vocês podem me dar uma dica? Ela está no PowerPoint. E aí, quando eu coloco para apresentar, o que eu seleciono aqui? Deixa eu ver aqui. Só um instante. Agora apareceu. Legal. Pronto. Vocês estão vendo? Só falta aparecer na tela. Eu vou ativar aqui, só para exibir. Tá bom, beleza. Pronto. A hora que vocês quiserem começar, vocês me avisam. É o senhor que manda, professor. Se quiser começar. Manda bala. Eu acho que será que era melhor ocultar a câmera ou vamos assim mesmo? O senhor que sabe, quiser, a gente oculta aqui. Tá. Ou assim. Vamos ver aqui se fica melhor. Eu acho que fica melhor da outra forma. Né? Que aí não tapa a visão do... Pode ser assim também. Beleza. Manda brasa. Pronto, tá apresentando? Tá, sim. Legal. Então vamos lá. Bom, a ideia aqui, então, é apresentar uma breve história lá do grupo da FATEC, né, que a gente chamava de Lenda Pesquisa Educativa, e essa apresentação ela surgiu com um pedido do professor Mark, lá da Federal do Paraná. Ele está fazendo um levantamento dos grupos pioneiros aqui de foguetes, né, os antigos que começaram a mexer com foguete. Tem aí, acho que uns 10 grupos que ele está catalogando, e parece que ele vai fazer um compêndio disso aí.
E aí eu preparei esse material. Esse material está disponível gratuitamente nesse endereço de internet aqui, lá no ResearchGate. E tem um segundo material que eu vou publicar no segundo semestre, que é um livrinho que conta as histórias aí, as mais pitorescas, né? Que eu costumo contar dos nossos encontros. E aí meus colegas incentivaram a publicar um livrinho contando essa saga aí. Vai ser lançado agora no segundo semestre, certamente eu vou comunicar aí os colegas do Brasil Space. Valeu. Bom, começa a história, né? Vocês podem me interromper a qualquer momento aí, que eu acho que fica até mais dinâmico. Fique à vontade, a gente vai conversando, né? Eu apaixonado por foguete desde os 10 anos, assim, não tem uma razão muito específica, eu não sei explicar, não sei se foram aqueles desenhos da Marvel que tinha antigamente, eu não sei o que é. Mas eu sempre fui muito fascinado com o espaço. E aí a gente não tinha muita informação, etc., né? Vez ou outra aparecia alguma coisa. A palavra foguete a gente só via nos verbetes das enciclopédias. Era Barça, aquela Conhecer, né? Que tinha só um verbetezinho falando o que era foguete. Mas em determinado momento da minha vida eu ganhei um livro, uma coleção chamada Biblioteca Life, e tinha lá um dos fascículos, era o Homem e o Espaço. E aí falavam sobre foguetes, tinha os foguetes, detalhes de funcionamento, eu fiquei fascinado com esse foguete, com esse livro, né? Ao mesmo tempo que foi muito bom, quase que matou a gente, né? Eu tinha essa foto que tinha alguns foguetes em corte total. Olhando essa foto, eu imaginei que eu saberia fazer um foguete também, porque estava ali em corte total, né? Dava a ver por dentro como é que era o foguete, então eu imaginei como é que poderia fazer um foguete. Isso foi lá em Belo Horizonte. Isso aconteceu de 85 a 87, foi quando começaram os trabalhos, né? E para fazer o foguete, eu montei meu laboratório. Vocês podem ver que é um laboratório bem sofisticado, né? No cantinho esquerdo, direito, ali embaixo, tem um cofrinho da Coroa Brastel, que é da minha época, e do Duda também, que era um cofrinho em formato de foguete. Aqui trabalhando no laboratório, e para desenvolvi esse primeiro foguete, ó, chamado Phobos, tudo feito com fogos de artifício, né, com material de fogos de artifício. Está escrito Phobos 2, mas na verdade deveria ser Phobos 1, porque essa é a mesma época que o Ariane estava lançando o Ariane 2. Professor, parece que está passando. Eu imaginei que os foguetes já começavam com o número 2, né? Porque o Ariane que eu vi era o primeiro, que chamava 2, só que já tinha o Ariane 1, já eu não tinha Professor Dalson, Oi. Parece que não está passando, não. Ah, não está passando? Ah, não. Ah, peraí. Só se a gente tirasse a apresentação, ficaria só assim, ó. Pronto. Porque o senhor foi falando, e aí não foi... Agora está passando. Agora sim. Isso. Então com a apresentação capaz de não dar. Eu vou passar assim mesmo, então. Pronto, beleza. Beleza? Bom, voltando aqui então esse é o livrinho que eu vou publicar no segundo semestre. A base da nossa conversa está nessa apresentação aqui, que chama Breve História de um Grupo de Entusiastas Apaixonados por Foguetes, que está disponível nesse link aqui, que conta as histórias lá do Grupo Lenda. E assim, a história que eu estava contando lá do livro A Biblioteca Life, né, que tinha um fascículo que chamava O Homem e o Espaço, e tinha essa imagem, né, de alguns foguetes em corte, foguetes primitivos, né, em corte total, feitos de bambu, etc. Com base nessa imagem, eu tive coragem, né, criei coragem para fabricar meu primeiro foguete. E para fabricar esse primeiro foguete, eu construí aí um laboratório lá. Isso foi em Belo Horizonte, né? Esse é o laboratório sofisticado que eu tinha lá. Aqui, Duda, nesse cantinho direito aqui, tem o cofrinho da Coroa Brastel, que era em formato de foguete, né? Já era bem sugestivo o negócio. Aqui trabalhando lá no laboratório, e do lado o foguete, o primeiro foguete, que está chamando Phobos 2, que era para ser uma lua de Marte, né? Que era o nome do cachorro da minha namorada. Só que era para ser Phobos 1, né? Mas não sabia que começava com 1, então já começou logo com 2. E depois de feito esse foguete, né? Eu precisava de um equipamento muito sofisticado para disparar o foguete. E esse equipamento, eu não tinha esse equipamento. Então eu convidei meu amigo, o Dário, para disparar o foguete, certo? E aí nós fomos para um campo aberto, lá em Belo Horizonte, e apoiamos o foguete naquelas pedras lá.
ele devia ter mais ou menos 1 quilo de combustível, era uma coisa gigantesca, né, para a época, assim, né, em termos de mini foguete. E aí, depois de preparado tudo, eu falei pro Dário, você fica lá, bota fogo e eu vou tirar a foto. Você que vai sair na foto, Dário. E aí era com fósforo, né, riscando o fosquinho lá. E aí, assim que o Dário botou fogo, eu tirei a foto. O Dário tá no meio daquela fumaça lá, ó, que aconteceu. Nesse primeiro lançamento, nós quase morremos, eu e esse meu amigo. Explodiu o foguete, né? Aquelas 2 pedras que estavam apoiadas no foguete desapareceram, o chão ficou como se tivesse varrido, o chão todo limpinho, né? E nós fomos parar no hospital. O meu amigo machucou a beça, deu pontos na perna, etc. Machucou o braço e tudo mais. E lá no hospital, a mãe do meu amigo, quando viu a gente naquela situação, chegando na casa dele, né? A mãe do amigo já mandou assim, ó. Eu falei para você que esse menino era doido e ia te matar. A mãe já avisou. E aí nós fomos para o hospital, aquele treco todo. Quando o médico estava lá costurando o meu amigo, ele entrou na conversa para saber o que tinha acontecido. E aí eu estava na sala junto com ele, né, junto com a mãe e meu amigo sendo tratado lá, e eu contei para ele. E aí ele começou a ensinar para a gente a fazer um foguete. Um médico. Aí, a mãe do meu amigo, o senhor tá louco, os 2 quase morrem, só vai fazer um foguete. Aí ele falou uma frase marcante. Ele falou para ela assim, se a senhora ou eu não ensinar eles a fazer um foguete, eles vão morrer, porque eles vão continuar fazendo do mesmo jeito, sem a senhora saber. E é verdade, né? Muitos jovens sem informação já se machucaram com isso. Depois desse evento, apaixonado ainda com os foguetes, né, não desisti do negócio, eu, de certa forma, assumi um compromisso que, se eu conseguisse fazer um foguete, eu ia publicar isso, né, deixar público isso, principalmente as questões de segurança, para que outros jovens, aí, de certa forma, não corressem o risco que eu e meu amigo corremos. Nós 2 poderíamos ter morrido, né? Foi uma sorte lá. Ele, embora tenha machucado, está tudo bem com ele, etc., mas a gente poderia ter morrido nesse primeiro evento aí. Na primeira tentativa já poderia ser uma tragédia. E aí depois, ó, na insistência, né? Esse é o Phobos 3, inacreditavelmente o foguete voou. Ele foi lançado lá em Belo Horizonte, ao lado do Rio Arrudas, e ele atravessou de um lado ao outro do Rio Arrudas, e eu e meu amigo, naquela euforia, nós atravessamos a nado o Rio Arrudas. Que ano isso, professor? 1985. Esse rio é como se fosse o Rio Tietê, né? Extremamente poluído, mas naquela hora nós não vimos nada disso, né? Atravessamos para o outro lado e eu nadando com a mão só para levar a máquina fotográfica e ainda consegui tirar a foto do foguete no chão lá do outro lado. Veja bem, isso aí, nesse dia, nós fizemos previsões absurdas, né? Nós vamos para a Lua, nós vamos para Marte, nós somos fera. Imagina, eu tinha 16 anos e meu amigo tinha 15. E o segundo foguete, um mandou o meu amigo para o hospital e o segundo voou. Então a gente achou que a gente era fera mesmo, né? Nós somos muito bons, etc. Só que isso foi uma sorte, né? A gente não sabia explicar por que o foguete voou. Depois disso aí, foram mais 2 anos fazendo foguete todo final de semana, nenhum mais voou. Não teve mais um voo. Era só explosão ou caía do lado da rampa, que era uma tragédia, né? A gente não tinha nenhuma informação, não sabia as variáveis que envolvem o funcionamento do foguete. Era tudo na vontade, na fé ali do negócio, né? E depois de um certo tempo, tudo empírico ali, a gente começou a perceber que, se a gente alterasse o diâmetro da saída dos jatos, a gente modificava o funcionamento do motor. Aí a gente entendeu que determinado foguete que explodia, se a gente abrisse um pouquinho, talvez ele não explodisse. Ou aquele foguete que não saiu da rampa, se a gente apertasse um pouquinho a garganta, talvez ele voasse. E com esses ajustes, tudo assim, sem medida, sem nada, tudo no olho, né? Aí a gente conseguiu começar a fazer a coisa andar. Foi fundado lá em Belo Horizonte a SEM, Sociedade Espacial Mineira. O nome é pomposo, mas tinha 3 pessoas só, né? Era o grupo nosso lá da faculdade, do curso técnico, que nós montamos um grupinho para participar de uma feira de ciências lá. E aí fazer foguete, a ideia era essa aí, de fazer os foguetinhos, né? Aí aqui a gente teve um pequeno probleminha com o DOPS, que é da nossa época aí, né? A história é sensacional. Ela tá mais detalhada lá no livrinho, depois quem tiver curiosidade pode dar uma lida. Mas a gente estava lá num lugar chamado Hospital da Baleia, que era totalmente ermo, né? Assim, era totalmente desabitado.
lançando o foguete, eu e meu amigo lá, preparando o foguete para lançar e tal. Era um lugar totalmente deserto, não aparecia ninguém, né? E, de repente, aparece um cara, vem vindo um cara na nossa direção, a gente ia com medo daquele negócio, né? No meio do mato lá. E aí chegou o cara e se apresentou como sargento do DOPS, que ali era uma área particular, que a gente não podia estar ali. E aí eu, muito atrevido, né, fui argumentar com o cara, olha, mas o foguete já está aqui pronto para ser lançado, deixa a gente pelo menos lançar o foguete e tal. Aí ele falou, olha, o comandante nosso está lá na sede da fazenda, vai lá e pede para ele. Aí nós botamos o foguete dentro do carro, era um táxi amarelo do pai do meu amigo, um golzinho. Botamos o foguete dentro do gol e fomos lá para a sede da fazenda. Quando nós chegamos lá na sede da fazenda, que eu entrei no escritório do cara, eu vi que o caminhão de mexerica tinha tombado. Arma para tudo quanto é lado, né? O cara com a arma aqui, um fuzil encostado no canto da parede, né? E a gente assustado, ele falou, pois não. Aí eu comecei a explicar para ele, então nós vamos fazer um foguete, não sei o quê. Ele, não, aqui não dá, tal. Aí ele falou, ô Mendes, vai lá ver esse artefato desses meninos. E aí o cara, esse tal de subinspetor Mendes, foi lá ver o nosso foguete. Quando ele abriu o porta-mala, o foguete era assim, era um tubo com um pavio na ponta. Era isso que era o foguete, não tinha nem aleta na época, né? A gente botava uma vareta. O cara, quando ele viu aquilo, ele fez, terrorista, mas foi na hora, né? Classificou a gente na hora já. Aí já vieram a galera, rendeu a gente, desmanchou o golzinho do meu amigo, tudo. E eu, muito atrevido, ainda fiquei argumentando com ele, o que o senhor vai fazer, etc. No final das contas, o vizinho do meu amigo era do DOPS, delegado do DOPS, desse meu colega que foi lá, né, o Dário. O vizinho dele era delegado do DOPS, aí ligou para esse delegado, o delegado deu logo a explanação para ele, falou, é 2 bunda mole, deixa embora, não tem nada a ver. Bom, aí no dia seguinte a gente ainda teve que levar esse foguete na sede do DOPS, para levar, para ser entregue lá na Avenida Afonso Pena, no DOPS, etc. Mas qualquer pessoa normal, Duda, respondendo aquela pergunta sua anterior, né, teria ido embora. Não teria ido lá pedir para o cara para soltar o foguete nas terras do DOPS, né? Mas é uma das histórias interessantes. Ó, esse foguete, depois de 2 anos daquele de 85, a gente fez esse foguete e aí ele começou a funcionar legal. Era um foguete de cobre, moldado, né? A tubeira era moldada no próprio tubo. E aí, nesse foguete, a gente tinha um certo controle de estrangular mais ou menos a garganta e ter um certo controle do funcionamento. Mas a gente ainda não sabia por que funcionava, né? E esses foguetes voavam, a gente não sabia muito bem por quê. Aí depois, agora em Osasco, de 88 a 91, foi onde o grupo foi fundado, lá que ele foi fundado como Lenda Pesquisa Educativa. E aí nasceu o primeiro foguete nosso, que aí realmente fez uma diferença, sabe? Eu posso até dizer que é uma contribuição. É um foguete feito com um tubo de fenolite, com tubeira moldada em epóxi. Então, um foguete muito barato e seguro para ser construído, né? Aqui embaixo tem os moldes, ó, para fazer o molde da ogiva, né? Da tubeira. É o molde macho e fêmea que você veste no tubo e depois coloca epóxi ali, e a hora que desmolda, está pronta a tubeira, né? Então, esse foguete já tinha carga de ejeção para fazer abrir paraquedas, etc. Foi o primeiro avanço nosso, assim, em termos de resultado. E aí nasceu o primeiro manualzinho, em 1989. Chamava Técnicas de Construção de Mini Foguetes, ensinava a fazer um foguetinho e tinha lá umas normas de segurança, né? Aquela ideia de divulgar isso com um mínimo de segurança. E eu escrevia matérias para as revistas de modelismo na época, chamava Esporte Modelismo, Modelismo e Notícia, Brasil no Modelismo, etc. E eu falava sempre sobre foguete, alguma coisa aplicada, né? E eles me davam um espacinho lá para divulgar o livrinho. Então, esse livrinho vendeu milhares e milhares de cópias. Era todinho datilografado, certo? A cópia era feita com xerox e grampeada à mão. As letras da capa ali, ó, era com aquele Decadry, não sei se vocês lembram disso. Que era um negócio que você riscava para poder sair a letra e tal, né? Era esse tipo de matéria, ó. Aqui na revista Brasil Modelismo, eu escrevia essas matérias e eles me davam como contrapartida um espaço para divulgar o livrinho. Esse livrinho financiou os trabalhos nossos por muito tempo. Era a única fonte de renda que o grupo tinha, era esse livrinho aí. Agora em São Paulo, de 92 a 2000, aí o grupo ficou sério do ponto de vista assim, institucional.
porque a faculdade, a FATEC, né, encampou o grupo passou a ser oficial dentro da instituição e pertencia ao departamento de mecânica de precisão lá da FATEC. Aí, a partir daí, a gente passou a ter uma oficina, ter uma sala, ter alunos para trabalhar, e aí teve grandes progressos, né? Foi onde o grupo consolidou a atividade, fez ações, né, para divulgar o assunto, tudo mais. Aqui, ó, essa história é legal também. Esse é o foguete V2 nosso, que a gente chamava de V2L, que é aquele foguete que eu disse lá de tubo de fenolite e tubeira moldada, né? E a gente lançava esse foguete lá na Serra da Cantareira. No alto da Serra da Cantareira tinha um lixão lá, um depósito de lixo, né, aberto, e a gente ia nesse depósito de lixo e lançava lá, bem no alto da Serra da Cantareira. E a gente, às vez ou outra, a gente via uns aviões passando bem perto lá, porque fica próximo de Guarulhos ali. Mas a gente nem se tocava, né? Ia lá, lançava o foguete. Era totalmente clandestino, não tinha notificação de tráfego, não tinha nada, né? A gente fazia no olho. E a gente ia, ó, tem uma fotinha nossa aqui, a gente ia com os capacetes da faculdade, então vinha escrito, né, no capacete o nome lá da instituição, que era da FATEC. E aí, beleza, lançou o foguete, aquele negócio todo, tinha um foguete 2 de 300 metros e 2 de 1.500 metros nesse dia. Nós lançamos esses foguetes e voltei para a faculdade, era um final de semana, voltei para a faculdade, na segunda-feira eu estava tendo pré-prova, lá me preparando para a prova, dando uma lida assim, a sala toda agitada, aquele treco todo, e aí de repente teve aquele silêncio na minha sala assim, né? E eu percebi, ao que eu olhei para a porta, tinha 3 caras fardados na porta, né? Era o pessoal do DAC. Aí o cara já mandou logo assim, o Dawson é dessa turma? Aí meu amigo já mandou, esse Dawson fez alguma coisa errada? Aí eu saí de fininho e fui conversar com o cara. O meu patrimônio nessa época era uma moto XL 125, era o que eu tinha de patrimônio, né? E aí o cara, quando ele me viu, já falou, o senhor está... Eu acabei de conversar com a direção da faculdade. Ele teve na direção antes, ele chegou na faculdade e foi na direção e perguntou, tem alguém que faz foguete? Tem, né? Todo mundo me conhecia lá. E aí ele reclamou com a direção, o que ajudou muito, porque o vice-diretor era um cara que apoiava muito o trabalho da gente. Mas ele começou a conversa comigo assim, ó, assim, o senhor estava esse final de semana na Serra da Cantareira operando foguetes? Aí eu falei, deu algum problema, né? Fiquei quietinho, falei, tava. Ele falou, o senhor tem ideia do que aconteceu no final de semana por conta dos foguetes do senhor? E eu quieto, né? Ele falou, o senhor causou um prejuízo incalculável para o estado de São Paulo. Teve que desviar o tráfego aéreo de Guarulhos por 2 horas para Congonhas e Campinas. O radar identificou objetos voando próximo de 900 km por hora na Serra da Cantareira. Eu não sabia o que era. Eles mandaram uma unidade... Aí você disse, era UFOs, eram UFOs. Eles mandaram uma unidade para lá, mas quando eles chegaram, a gente já tinha ido embora. Mas eles se informaram lá, tinha um pessoal que ficava na entrada, né? E aí já falou logo, não, era o pessoal da FATEC que estava aí. Foi assim que ele achou a gente. E aí ele começou a falar, só tem ideia do preço? Quanto que custa um avião de carga que era para pousar em São Paulo, pousou em Campinas, que precisa trazer a carga? Eu só pensando na minha moto, né? Falei, vou ter que vender a minha moto para pagar essas contas, né? Mas aí o que acontece? Antes ele tinha ido lá na direção e o vice-diretor disse a ele assim, não, o rapaz é meio doidinho mesmo, mas ele é muito dedicado, ele trabalha sério. E isso que aconteceu foi porque ele não sabia, foi uma ignorância aí, ele não sabia que precisava fazer algum tipo de notificação, né? E aí eu ganhei um curso do extinto DAC, que não existe mais, né? Para fazer notificação de tráfego aéreo. Aí aprendi a fazer notificação de tráfego, aí a partir daí começamos a notificar os voos dos foguetes nossos. Ó, esse é o voo lá do foguete nosso, que a gente chamava de V2. E aí uma família de foguetes nossos, destacar esses 2 aqui, ó, que é o próprio V2, né? Que é um foguetinho de 300 metros. Sim. E esse que a gente chamava de X-40, que era um foguete que chegou a 2.000 metros, né? De alcance, com carga útil reduzida. Aqui a gente fez alguns cursos lá na faculdade para popularizar o tema, né? Lotava de gente. Lotava, era um negócio interessante. E a única forma de comunicação era nas revistas de modelismo.
Depois nós criamos um jornalzinho nosso, né? Mas era quase que boca a boca essas coisas, né? Não tinha informação. Aqui o primeiro congresso nosso, ó, primeiro trabalho. Só um instante, doutor. Só, professor, botamos só uma um roupinha instante. de Deus, ó, e fomos Só um participar instante, do professor. congresso. Oi? Só um instante. Pois não. É que o The Commander Chief disse era um OVD, objeto voador Dawson Zola. Isso é bom. E desse congresso aí foi um orgulho pra gente, né? A gente publicou 2 trabalhos, foto aérea com foguetes e foguete antigranizante. Foi o primeiro trabalho que eu consegui publicar também, foi um orgulho pra gente. E aí nasceu o segundo livrinho. Aí esse livrinho já mais elaborado, a instituição apoiou, né? Foi editado lá na faculdade, a faculdade tinha uma gráfica e tudo mais. Mais de 5 mil livrinhos desses aí foram vendidos. Também ajudou muito a financiar o trabalho nosso lá. E aí depois a gente começou a procurar uma aplicação para os foguetes, onde que a gente poderia aplicar, né? E aí tinha 2 vertentes, uma para fazer foguete antigranizo e outra esses foguetes de foto aérea, que acabou sendo o meu trabalho de conclusão de curso. Tem até um livrinho que foi publicado, tinha uma foto aérea com foguete de pequeno porte. Aqui em cima, ó, do lado esquerdo superior, tem a câmera que eu construí, que é uma câmera todinha mecânica, para fazer uma única foto. É trabalho de presidiário. E quase 2 anos construindo essa câmera aí, né? E hoje você pega uma câmera de 5 gramas que grava em alta qualidade, etc e tal, né? Mas era o que tinha na época. Aí a gente conseguiu fazer uma foto, era uma foto por lançamento, como essa que está aqui no canto inferior esquerdo. E os foguetes antigranizo. O Brasil consome 4.000 a 5.000 foguetes antigranizantes por ano, a $800 cada foguete, né? E aí a gente fez uma patente desse foguete, achando que ia financiar o grupo, essas coisas, né? O nosso foguete era nacional, custava menos de $50, né? E era operacional já. Tem uma patente disso, né? Mas aí a gente esbarrou num lobby danado que tem, né? Por quê? O que acontece? As cooperativas lá do Sul que operam esses foguetes, né? E na época, os foguetes usados eram foguetes oriundos de guerra, né? Foguete militar, que eles colocavam uma ogiva antigranizante. E aí tinha um radar meteorológico que dava a nuvem que precisava ser bombardeada. Esse radar, na época, né, anos 90, era $12 milhões um radar desse. Ou seja, você, para ter a informação do radar, precisava comprar o foguete. Se você não comprasse o foguete deles, você não sabia quando lançar. Então não adiantava ter o foguete. Precisava ter a informação do radar mais o foguete, né? E aí, bom, chegamos a produzir esse treco tudo, mas para brigar com essa gente não dá, né? A gente não tinha a informação do radar. Essas coisas que acontecem aqui. O triste, né, é que a gente importava um foguete caríssimo e antigo a beça, né? Se não me engano, era iraniano o foguete que a gente usava aqui. Provavelmente tinha gente ganhando com isso. Ah, certo. Eu tenho a história contada em detalhes, eu fico com medo de contar aqui que o povo me prende, né? Sim. Mas basicamente na conversa foi assim, ó. Eu falei pro cara, olha, você vai... Ele falou assim, mas o que eu vou ganhar com isso? Eu falei, olha, você vai ser dono da empresa. Você não vai precisar mais importar. Aí ele disse, olha, você é inteligente, escreveu esse trabalho e tudo mais, você prefere ganhar 10% de 800 ou 10% de 50? Porque o nosso foguete custava 50 e o outro custava 800, né? Aí eu falei, não, mas você vai ser dono da empresa. Aí ele falou assim, aí eu vou ter que trabalhar, meu amigo. Imagina. Aí eu vou ter que trabalhar. O cara ia olha ter a mentalidade. né? Ele era só o intermediário. Aqui os principais foguetes nossos, o X-40, esse aqui é um foguete para 2 km, e o Laje, em homenagem ao Coronel Laje, lá do Instituto Militar, é um foguete para 7 km, e a gente fez alguns testes com ele. Aí o foguete nosso para foto aérea, ele levava uma câmera de meio quilo, né? E tinha esse filme, na época que chamava Advantix, que era um filme semidigital. Ele tinha uma linha que gravava informações do lançamento, tipo a luminosidade, etc., que depois dava para você corrigir na foto. E era um negócio totalmente mecânico, tinha um controlinho, né, que a gente fazia para disparar a foto, ler luminosidade e tudo mais, e cada foto dessa a gente fazia, com cada lançamento desse a gente conseguia recuperar 40 fotos. E a gente fez muitos trabalhos com isso. O Brasil, na época, tinha os chamados pontos escuros, sabe? Locais que não eram cobertos por satélite.
E aí a alternativa era fazer voo de avião, que custava $4.000 a hora. E um foguete nosso com $50, você fazia 40 fotos do lugar, né? E aí a gente foi muito chamado, fez uma série de trabalhos assim, de foto. Era uma época que não tinha drone, né? Ou era imagem de satélite, ou era imagem com avião. Aí a gente, operando os foguetes X-40, ensaios, né? Lá no meio da Mata Atlântica, a gente fez vários trabalhos lá na Mata Atlântica com esse foguete. O pessoal que estudava índice de ocupação caiçara, em região de parque, tamanho de copa de árvore, vários trabalhos a gente fez lá na Mata Atlântica. Aqui uma série de fotos, ó. Essa do lado esquerdo inferior, eu vou passar um videozinho daqui a pouco. Teve um deslizamento de terra lá na Rio Santos e eles chamaram a gente para fotografar esse lugar. E vários trabalhos assim para outros pesquisadores, né? Era com outros professores assim e alunos que a gente ia fazer esses trabalhos. Basicamente cobria o custo do evento, né? O que eles pagavam. Mas para a gente era muito bom, porque testava os foguetes em uso realmente, né? E tinha uma aplicação para a nossa atividade, uma justificativa do nosso envolvimento e tudo mais, né? Aqui um lançamento lá na Serra do Mar, era um grupo de antropólogos, eles estavam estudando a ocupação caiçara em região de parque estadual. Essas pessoas moram dentro do parque, né? E aí o lançamento era para medir as casas dessas pessoas, o impacto, etc. Aqui no cantinho inferior, ó, esquerdo, tem o paraquedinha do foguete, que saiu na foto. Deu a sorte de sair na foto o paraquedas do foguete. O paraquedas do foguete é menor, então o foguete desce mais rápido do que a câmera. Vou passar um videozinho aqui. Tá indo? Tá. Beleza. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. O senhor que desenvolveu essa tecnologia do paraquedas? Foi. Na raça. Nessa época a gente já começou a aprender. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Até então o foguete voava e a I'm gente falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Qual era o alcance dele? nominal desse cara era em torno de 2 quilômetros. Nesse dia aí deve ter ido uns 1.300 metros. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Lá ele Sneaking separa, looks ó. up and down from Abre across the o room. paraquedas da câmera. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Depois nós aprendemos a estabilizar o paraquedas, sabe? Ele inflava, ele descia pesando, né? Depois ele fez um furo central nele que ele descia mais estabilizado.
all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Tava com esse foguete assim mesmo. Esse foi um pouco mais alto. Nesse lugar aí tinha 7 casas. Foram todas destruídas pelo deslizamento de terra. Nossa. Esse foi bem alto. Abriu? Passou aquela nuvem lá. Abriu? Cadê a câmera? Cuidado, hein? Vai cair muito longe. Até então acho que eu não tinha visto a câmera. Depois que eu consegui achar. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the... Pois é. Ó, aí a gente tinha esses 2 canais de comunicação. Um era uma folha só, que chamava Correio Ciência, que a gente divulgava lá os trabalhos da gente. E depois a gente fez uma revistinha, que chamava Astronáutica Tupiniquim. Chegou a ter 3.000 assinantes, essa revistinha. Olha que loucura. Era muito baratinho, né? Basicamente cobria o custo de impressão e de correio. E a gente, a cada 2 meses, mandava essa revistinha para as pessoas. O senhor na época, tinha contato com outros grupos? Não tinha. O único grupo que eu tomei conhecimento era do Mark, lá da Federal do Paraná, e o Basílio Baranoff, lá do NAI, Núcleo de Atividades Educativas Espaciais, lá de São José dos Campos, né? Mas sim, muito superficial, não tinha canal de comunicação, não tinha nada, né? Você, no máximo, ouvia falar as coisas, né? Foi uma época bem diferente da nossa agora. Agora tem muita informação e o povo acha que essas informações são todas deles, né? Então, ninguém estuda muita coisa porque acha que está tudo ali e está ao acesso. Não é bem essa história. Verdade, Comanda Chifre, eu nunca fui um bom aluno de matemática. Não são 20, são 30 anos, é verdade, quase 30 anos. Aqui no primeiro Congresso Brasileiro Aeroespacial, chamava BESAT, aconteceu lá no INPE, em São José dos Campos, em 94. Sim. E eu fui lá apresentar o meu foguetinho. Antes de mim, o cara que apresentou era um chinês apresentando um foguete em longa marcha. Nossa! Orçamento de 300 milhões de dólares, aquele treco todo. Aí eles me perguntaram, quanto custou o foguete? Aí eu falei, acho que uns $10, né? Mais ou menos assim. E aqui do lado, ó, foi a inauguração do CEL, Centro de Estudos do Universo, e tem uma rampa de lançamento lá, e o astronauta foi lá apertar o botão para lançar. Brotas, né? Em Brotas, né? Em Brotas, exatamente. É o João Paulo Delicato que organizou tudo isso lá. E o astronauta já foi lançar foguete nosso umas 2 vezes. Ainda está operacional? Oi? Ainda está operacional? Está operacional, pelo que eu sei, está operacional. É uma base para pequenos foguetes, acho que até 500 metros, se não me engano. Ah, tá.
Aqui o estudo que eu fiz lá na USP, esses foguetes foram ensaiados em túnel de vento, né? Para análise de estabilidade, e através de quando o foguete recebe alguma perturbação lateral, ele inclina em relação à trajetória. E aí o estudo que eu fiz era qual que é a influência da área e do formato das aletas, da área, da massa e do formato das ogivas nessa oscilação, né? Foi meu trabalho de mestrado. Os livrinhos que a gente publicou, aqui estão todos aqui, lá do grupo, né? E aqui, ó, tem os links para download de todos os livrinhos. Está lá no ResearchGate, gratuito. Quem quiser, vai lá, baixa. Tá tranquilo. Tá todos os links aqui dos livrinhos. Links de vídeo de lançamento, aí, inclusive esse que eu mandei para vocês. Tem mais uma série de vídeos lá nossos, de ensaios, etc. Tá aqui também. Vou dar um conselho para os colegas aí, certo? Se me ver correndo, corre também, porque a coisa não deve estar boa. E aqui tá os meus endereços e obrigado, viu? Obrigado. É uma apresentaçãozinha rápida. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor, não só, né, pela seu trabalho, mas também pelas histórias, né, que são fantásticas, né? As histórias são divertidas. E, aliás, né, todo fogueteiro deve ter uma história. Várias histórias. Todo fogueteiro é cheio de história. Exato. Muito bom, viu, professor Nelson? Muito boa apresentação. Obrigado, Rui. Assim, o exemplo que o senhor coloca agora é fantástico pelo seguinte: quando a pessoa tem vontade, tem paixão pelo que faz, não importa. Imagine, naquela época o senhor não tinha uma Wikipedia, internet para consultar. Imagina o quão difícil era obter as informações, né? Sei lá, importar uma revista de fora do Brasil. É isso mesmo. Fora essas dificuldades do dia a dia. E, assim, é uma história fantástica. Não estou querendo aqui, às vezes a gente fica parecendo, né, que a gente está querendo valorizar mais o nosso passado do que o dos jovens de hoje, mas, assim, a juventude hoje não tem ideia do quão era difícil a gente ter acesso à informação. Outro dia, eu peguei aqui em casa, ia fazer uma reforma aqui no quarto, e precisava gerar espaço para poder movimentar a coisa. Daqui a pouco eu me bati com umas caixas que eu tenho um problema, que eu não consigo me desfazer de livro, de qualquer coisa, de roupa velha, a roupa está apertada, eu engordei, eu me desfaço, sapato, mas de livro eu tenho uma dificuldade de me desfazer de livro, que é impressionante. E aqui, olhando aqui nesse lugar, que eu falei no quartinho, quando eu vi, tinha Mirador, Barça, Delta La Russe, nas caixas guardadas. Era a nossa... Era o Google. Era o Google da época. Era o Google da época. E que nem todos tinham acesso, né? Nem todos. Eu ia na casa do meu amigo para consultar a Barça. A Barça era na casa do meu amigo Aroeber, que tinha a Barça. Eu não tinha a Barça. Eu tinha a Conhecer, que era mais simples. Foi através da Barça, de um livro anual da Barça de 1967, que eu tomei conhecimento que o Brasil tinha um programa espacial. Eu tinha 7 anos de idade na época. Olha que legal. Meus pais... pegarem, aliás... Delta La Russe. Delta La Russe. Era ótimo também. Se vocês procurarem aí o livro anual da Barça de 1967, tem uma reportagem enorme lá sobre as atividades que tinham ocorrido, atividades espaciais que tinham ocorrido no Brasil em 66. Foi quando iniciou o som. E na Argentina também. Isso, na Argentina também. Inclusive, eles estão muito mais adiantados do que a gente. Estão com certeza. Sem dúvida. Infelizmente, por um lado, e infelizmente por outro, né? Porque alguém tem que fazer alguma coisa na América do Sul. Mas eu pensava, assim, que se o povo ao redor da gente andasse, ia forçar a gente a andar, nem que fosse por uma questão, assim, meio que de defesa, né? Mas não aconteceu nada. O Chile fez foguete, Peru fez foguete, um monte de gente fez foguete, e a gente foi ficando para trás, né? Um negócio meio maluco.
aquele evento do VLS, né? Algumas pessoas defendem que foi algum atentado, alguma coisa assim, etc., né? Mas explodir foguete faz parte da operação, né? O que não podia ter parado o foguete. Ele tinha, assim, uma abordagem, assim, um pouco crítica, que é ele todo sólido, né? Mas era um foguete que, testado em partes, funcionou tudo. Tinha que ter insistido com ele, eu não entendi por que parou, sabe? O antecessor lá, que é o estágio anterior lá dele, está operacional até hoje, né? Os VS-30 da vida é um foguete muito bom e confiável, né? Então, era um foguete precário, mas seria o nosso foguete, né? Se tivesse insistido com ele. Era um projeto de conceito, né? De conceito, isso mesmo. Isso, era um projeto de conceito, de prova de conceito. Né? Então, muito provavelmente, e também era o que a gente tinha, né? Capacidade na época de fazer. Tanto que o professor Valdemar, o doutor Valdemar, né, ele fala muito sobre isso, né? Ele sempre defende essa tese. É o que a gente podia fazer naquela época. É o que a gente podia. Eu acredito, Duda, que assim, nós tivemos uma questão também, porque o que é que a gente teria condições de botar no espaço naquela época? Para dizer que seria viável. Ou satélites de relay, de rádio amador, ou coleta de dados. Mas a tecnologia, o Brasil também sofria, a gente tem que lembrar que no final da década de 70, 80, 90, a gente tinha aquela proteção de mercado absurda da área de informática e de eletrônica, que fazia com que a gente ficasse com componentes que eram pesados, jurássicos. Velho, né? 5, 6 anos para trás, as coisas que a gente usava era tudo velho. Nem consegui miniaturizar algo para que, por exemplo, a gente tivesse tipo um lançador pequeno, tipo um S-43 sobre um S-40 sobre um S-43 e um S-44. Um único... Sem os boosters laterais, né? Fosse o VLS, sem os boosters laterais para botar alguma coisa na faixa ali de 50 quilos em órbita, a gente não tinha, porque não tinha como desenvolver nacionalmente algo menor do que 100 quilos para ser viável, né, operacionalmente. Né? A coisa é tão crítica. Quando foi lançar o satélite nosso de telecomunicações, o Duda deve saber dessa história. O ministro das telecomunicações era o Antônio Carlos Magalhães. E foi lançar o primeiro satélite. O seguro do satélite era quase 2 vezes o valor do satélite. Nós não tínhamos dinheiro para pagar. O Antônio Carlos Magalhães foi lá e amarrou a fitinha do senhor do Bonfim no satélite e falou, é isso que vai. Exatamente. E nós não fizemos seguro. Não fez seguro. Exatamente. Essa chance de explodir um satélite é enorme. Fazer um seguro. Ele deve ter visitado antes a irmã Dulce, né? Ó, reza aí pra gente. Mas é isso. Isso mesmo. Pessoal, vocês têm alguma pergunta aí? Pessoal da audiência? Aproveitem que o professor Dalson está aqui, viu? Alguma pergunta? Tem aqui uma aqui. Adoraria saber o que ele tem pendurado ali no cenário. Não é cenário, não, é de verdade. É de verdade aqui, ó. Aqui é meu laboratório. Ó. Eu estou fazendo um experimento aqui de hidráulica, estou escrevendo um livro de hidráulica, e o fato de ser pai solteiro ajuda muito, porque não tem mulher em casa, só filho. Aí aqui a sala da casa é o meu laboratório e minha biblioteca. Ali na parte de cima do lado de lá tem livro também. Aí ninguém incomoda. Aqui né, a gente que manda. Não tendo mulher, é a gente que manda. Tá certo. Fantástico. O José Gabriel fez aqui uma pergunta. O senhor, quando surgiu essa paixão pelos foguetes? Eu tinha uns 10 anos de idade, viu? Eu não sei assim explicar o certo. No livro lá eu tento fazer um resgate, porque eu estava assistindo, em 1978, estava tendo uma festa da Copa do Mundo, em 78, num lugar chamado Porto dos Mendes.
e a minha família tinha um ranchinho lá na beira da represa de Furnas. E a gente ia passar os finais de semana lá. Num desses dias de jogo, estava tendo o lançamento desses foguetes de vara. E eu fiquei doido com esse foguete, né? Alucinado com aquilo, né? E fiz uma traquinagem horrível, né? Convenci o meu amigo a roubar um desses foguetes para a gente poder lançar. E o menino tinha 7 anos. Eu reencontrei ele agora. Em janeiro, eu fui passar férias lá e reencontrei ele, tirei uma foto com ele para a gente relembrar essa história, né? E esse primeiro foguete também já foi quase uma tragédia, porque a gente não sabia para que servia a vara. Quando a gente roubou, nós roubamos só o foguete. Aí peguei um galho todo torto e amarrou nele e fomos soltar. E aí ele, ao invés de voar, ele ficou andando pelo chão e a gente torcendo para ele não pegar a gente. Mas a história começou aí. Eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos, e tudo que eu via, né? Eu sempre gostei muito de ler, ficava indo atrás dessas informações, ia na biblioteca, mas as informações de foguete eram muito restritas, né? Vez ou outra, alguma pessoa que sabia e me trazia uma revista, me trazia um livro, aquelas coisas assim, bem restritas. Gente, e agora imagine eu, nordestino, 1900, anos 70, né? Para saber alguma coisa sobre o programa espacial. Né? Então, Duda, mas eu sou do meio do mato, lá de Minas. Lá na minha cidade, o avião passa, as crianças saem correndo atrás para ver onde é o ninho. Mas você está no Sudeste, né? Você tinha mais não tem tanta diferença, viu, Duda? Da minha região lá de Minas, é região de mato. Você tinha mais acesso na época. A gente aqui era difícil. Eu só sabia se saísse algum em revista, alguma matéria em revista, ou se saísse uma notinha assim num jornal de São Paulo, né? Que às vezes meu pai recebia, enfim, era muito complicado. Era muito complicado. O The Commander Chief, né, ele pergunta aqui, qual é SIDA, mas na realidade com certeza é saída. Qual a saída para o programa, professor? Existe futuro? Possui otimismo? Eu sou otimista, ainda sou otimista, né? Eu acharia, assim, que um dos caminhos prováveis seria propor um foguete e esse foguete ser desenvolvido em partes, em ambientes assim, acadêmicos, né? Que a gente já tem estruturas. E depois, esse foguete conceitual poderia ser implementado nos nossos ambientes de desenvolvimento já existente, lá em São José dos Campos, por exemplo, né? Eu vejo assim, que tem uma demanda para fazer um foguete e tem muita gente interessada em fazer foguete, né? Se você vê essas startups hoje, lá do Miraglia, do Oswaldo Loreda, né? O Oswaldo foi meu aluno. Esse pessoal, né? Eles nasceram na universidade, criaram as suas empresas lá, né? E tem condições de fazer um foguete. Então eu acredito mais nessas iniciativas do que a nossa governamental, né? Porque essa por parte do Estado teria que ter um entendimento que isso é algum tipo de prioridade, ou de segurança nacional, ou até mesmo de dinheiro, né, para arrecadar fundos, etc. Mas como a gente não tem uma política direcionada para isso, nunca teve, né? A agência espacial nossa foi criada, aquele treco todo, não tem nem orçamento direito, não tem projeto, né? E aí sim, isso fica muito complicado. Mas eu acredito muito que essas pessoas que estão ao redor, né, meio que destacadas aí do programa espacial oficial, tem condições sim de fazer um foguete, né, de fazer um foguete operacional. Na realidade, a pergunta dele era feita em 3 fases, né? Primeiro ele faz uma descrição na visão dele, né? Complementa com isso e aí viria a pergunta, né? Essa parte aqui que ele fez, né, o programa, essa colocação que ele fez, o programa aeroespacial brasileiro enfrenta desafios de financiamento e gestão, resultando em atrasos e cancelamentos de projetos. Falta de investimento e planejamento adequado limitam, aí ele completa, né, o desenvolvimento tecnológico, competitividade internacional, comprometendo o potencial do país no setor. O The Commander Chief, eu resumo tudo em falta de vergonha na cara. Duda, assim... Falta de vergonha na cara. Porque, na realidade, o funcionário público, ele tem que entender, tá, que ele está a serviço da sociedade. Ele é pago para isso. Né?
E aí ele tem que se preparar e o interesse dele tem que ser prestar um bom serviço à sociedade. E o que aconteceu é que a falta, como o professor sempre fala aí, o professor Rui, a questão da falta de gestão, né? Mas a falta de gestão é porque é uma incompetência dirigida. Eles trocam tudo, Duda. Não dá nem tempo de fazer equipe. Exatamente, entendeu? Então, eu resumo tudo dizendo, falta de vergonha na cara. Para mim, eles tinham que estar todos na cadeia. Que lugar de vagabunda na cadeia. Mas, assim, eu só acho que não dá cadeia, viu, Duda? Porque não gastaram tanto dinheiro. Não tinha tanto dinheiro assim para gastar. Mas é uma coisa muito triste, né? Quando surgiu a agência espacial, Duda, eu fiquei eufórico. Mas, meu Deus, agora vai. Agora isso vai concentrar tudo. Era uma boa ideia, né? Era uma boa ideia. A ideia era sensacional, né? É. Mas era um órgão, assim, de divulgação quase. Não era um órgão operacional, como é a NASA, a ESA, etc., né? Uhum. Nós não temos um projeto, isso é uma coisa dura, né? Organiza alguns eventos aqui, ali, isso não pode ser o papel da agência, né? Não pode ser só isso, né? É verdade. Mas vamos seguir, né, Rui? Eu acho que está na hora. Estamos no horário, Duda, tá certo. Ainda? Tá. Tem mais alguém para fazer pergunta? Estamos no tempo, certo? Eu só estou aqui tendo um problema, que eu estou com outro computador aqui e ele resolveu travar, certo? Que é o seguinte, nesse outro, eu estou aqui com vocês olhando aqui, eu estou no meu notebook, eu tenho um computador aqui de mesa, que é o que eu uso para as lives. Ele resolveu travar aqui. O que é que eu ia pedir para o professor Dalson? Eu vou ter que fazer manualmente agora algo aqui para resolver essa questão. Deixa eu ver se eu consigo um pedacinho de papel aqui para resolver isso, que é o quê? Do professor Dalson, eu queria que o senhor me sorteasse um número, deixa eu ver, de 1 a 8. 1 a 8, 5. 5, ó, professor Dalson. Eu acho que é marmelada do senhor, viu? Sabe por quê? O 5, que vai ganhar uma camisa do Brazilian Space. Eu quero essa camisa. Pois é. A marmelada não foi tão grande assim. Se chama Carlos Cássio Oliveira. Justamente, Cassinho. Eu estou dizendo tem boas mãos. Tem boas mãos. Tá em boas mãos. Ó. Não estou dizendo que esse cara é iluminado. Fiquei com inveja agora, hein? Oliveira, camisa comemorativa aos 15 anos. Que linda a camisa. Pois é. Aí foi o sorteio. Saiu pro companheiro, isso é bom. Saiu pro Carlos Cássio Oliveira, o Cassinho. Certo? Meu Deus. Depois vocês vão segmentar essas lives? Assim, para fazer vídeos? Legal, porque meus alunos não conseguiram participar, né? Que eles estão tudo trabalhando essa hora. Não, sem problema. A gente vai depois segmentar às 15 horas Muito bom. nas apresentações. Parabéns aí por essa iniciativa, bacana, hein? Beleza. Então, pessoal, o primeiro sorteio, para começar o dia, o pessoal não dizer que a gente está enrolando aqui, certo? Foi para o nosso amigo Carlos Cássio Oliveira. Já estou anotando aqui, ó. Primeiro, Carlos Cássio Oliveira. Eu estava fazendo aqui com planilha, sabe? Todo tecnológico travou. Aí não adianta minha tecnologia. Deu certo. Tá bom. Mas é isso. Duda, mais alguma pergunta aí para o povo aí do povo? Não. Perguntas não. Só as colocações aqui, o The Commander Chief, né? Certo. Então, vamos aproveitar aqui, Duda, para fazer os comentários aqui, os nossos, né? Primeiramente, pessoal, queria aqui compartilhar com vocês
que nós estamos tendo o apoio aqui, né, da Criar, né, Space, né, startup, da Aliança das Startups, e aí também temos o apoio da EP Space BR, certo? Estão vendo aí, né, o apoio... Nosso querido Eugênio Preza. O Eugênio, ele nos ofertou alguns exemplares da revista CET, que é a revista lá da startup dele, da EdTech dele, e o Sérgio, certo? Nos ofertou aqui a camisa da Criar, tá certo? Então, a gente vai sortear aqui também durante o dia hoje. Aproveitar o professor Dalson aí. Professor Dalson, me dê um outro número aí de 1 a 9 que não seja o 5. 8. 8. Commander. Chief, olha aí. Olha aí, Commander, você ganhou. E Commander, não tem nada que lhe perdoar a sua indignação. A sua indignação é a nossa. Commander in Chief, depois, se você tiver interesse em receber a camisa, você vai... O Cássio mora aqui em Salvador, não precisa disso. A gente se encontra de vez em quando, a gente entrega a camisa para ele. No caso do Commander in Chief, a gente não sabe de que local você está. E para preservar seu endereço, tal, mande para a gente um e-mail, o brasilianspace@gmail.com, certo? Colocando o seu nome, sobrenome e o endereço que você quer que entregue. Não precisa ser o residencial. Se você quiser um endereço comercial, seu, caixa postal, o que for, você manda para a gente, que o Brazilian Space vai postar essa camisa e mandar para você. Então, já tivemos aí dois para começar o dia, né? Dois brindes já sorteados. E professor Dalson Isola, um terceiro número aí de 1 a 9. 2. Luciano Taborda, LTS aí. Pronto, Luciano. Mas tá cheio dos presentes, hein, rapaz? Vou participar das próximas aí. Pronto, só não pode se sortear na sua apresentação. Mas outra está valendo. Então a gente vai... o Luciano Taborda vai receber um exemplar da revista CET. Então, para a gente começar logo o dia dando 3 brindes diferentes, certo? Para os nossos espectadores, tá certo? Quem quiser concorrer a mais brindes, esses que já receberam, ainda que permaneçam na live durante o dia, evidentemente não poderemos mais sorteá-los para poder atender. Rui, só um instante. O Commander, ele disse assim, obrigado, eu gostaria que essa camisa fosse com um outro entusiasta. Eu quero contribuir dessa forma. Gente como José Gabriel, que me convidou para ver essa live. Ok, beleza, então, The Commander. Zé Gabriel tá no grupo nosso lá, né? Não tá? Ah, tá no grupo. José tá no grupo. Pronto, Commander in Chief. Então, você cede a sua camisa sorteada para o José Gabriel. Você colocou a Aline tá aí, ó. A Aline tá aqui. Passou raspando também. Passou raspando, né? Passou raspando a Aline. Beleza? Bem, pessoal, então o Commander in Chief abriu mão dele para o José Gabriel, que é o nosso próximo, né, apresentador aí, nosso próximo palestrante. Duda, com você as palavras aí para nos despedirmos agora brevemente do professor Dalson, agradecer aí pela participação e pelo apoio. Eu que agradeço, viu? Obrigado a vocês. Não, nós que temos que agradecer ao senhor, né, por o senhor ter tirado um tempinho de sua agenda, né, para estar aqui com a gente, né, trazendo essa apresentação fantástica, principalmente essas histórias, né, que todo fogueteiro tem a relatar, né. Depois você lê o livro lá que você vai dar umas risadas. Eu mandei lá para o Rui, e no segundo semestre vai estar publicado. Pronto, beleza. E a gente vai divulgar. Vamos divulgar.
Muito obrigado. Beleza. Professor Dalson, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês aí. Um abraço e boa live aí. E continue acompanhando mais tarde, quando puder, para participar do sorteio. Beleza, agora eu tenho que sair da hora da minha volta, eu vou fazer isso. Obrigado. Beleza, Beleza. Parabéns aí para vocês. Muito bom. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brasil in Space, ok? A gente poder fazer vídeos, está sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu!